Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir. A gente vai fazer nesse vídeo parte das questões deixadas pela professora Kátia na disciplina de cálculo, certo? Ela separou algumas páginas do livro, do material. O livro é o livro do Stuart, e enumerado lá as páginas, eu enumerei aqui na ordem crescente a partir da primeira, certo? Então, a nossa primeira questão pede para que, observando o gráfico da função f, que é esse gráfico aqui, a gente possa dizer para cada quantidade, se ela existir, né, o limite lateral para cada um desses valores. Então, na letra A aqui, a gente tem um limite de x tendendo a 1 pela esquerda, né? Esse valor negativo aqui como índice indica que ele se aproxima de 1, do 1 por valores menores que 1. Também é equivalente a dizer que se aproxima no sentido da escrita, né? Ou seja, da esquerda para a direita. Quando o índice aqui for positivo, é exatamente o contrário, se aproxima do limite, do limite ali especificado por valores maiores do que esse valor, no caso aqui é o 1, né? E aí, quando for valores maiores, ele se aproxima voltando, né, da direita para a esquerda. Então, quando o índice for negativo, a gente tem a aproximação por valores menores, e quando o índice for positivo, a gente tem a aproximação por valores maiores. Nem sempre o limite ele vai existir. Há situações que, ao se aproximar pelo um sentido e se aproximar pelo outro sentido, vai dar valores distintos, e nessa situação a gente simplesmente diz que o limite não existe. Existe um símbolo, né? O existe, e o não existe seria o azinho cortado, ok? Então aqui na letra A a gente tem o limite dessa função aqui, a f de x está descrita por esse gráfico aqui em azul, se aproximando 1 por valores menores, né? Então aqui o plano cartesiano aqui está o 0, esse seria o 1, por valores menores do que 1, à medida que você olha aqui da sua esquerda para a direita, o nosso gráfico ele tende aqui para 2, está se aproximando do ponto 2. Então o limite aqui lateral é igual a 2. O limite na outra lateral, se aproximando de 1 por valores maiores do que 1, ou à direita, né? Nesse sentido, né? Então os valores aqui em x vai se aproximando do 1 por valores maiores. O que é que acontece com a função? Ela vai atribuir esse valor aqui, ó, e esse valor aqui, ponto médio, que corresponde ao 3. Eu falei 3 e acabei colocando 2. 3. Bom, os limites laterais, tudo bem, eles existem, se aproximam lá do 2 pela esquerda, se aproxima do 3 pela direita, mas o limite de 1 não. Já que os laterais foram distintos, esse limite aqui ele simplesmente não existe. Certo? Então se escreve por extenso, não existe. Da mesma maneira, você vai analisar para 5, esse valor aqui, ok? Então, uma segunda questão, e também, né, para o valor da função em f de 5 é especificado, existe. E aí uma segunda questão proposta também pela professora, retirada lá do livro do Stuart, que é bem semelhante à primeira, né? Seria a análise de limites laterais, para essa função aí descrita na imagem. Eu vou dar um zoom aqui, aumentar esse nosso gráfico. Então, o gráfico está representado nessa cor azul clara, certo? E aí o limite lateral da f de x, quando o x tende à esquerda para o 7, aliás, para o menos 7, então meu x está se aproximando do 7 por aqui, ó.
E aí qual o valor que a função assume? A função ela não tem valor um valor específico nesse ponto. Ele vai assintotar, vai se aproximar dessa reta aqui. Ok, eu furei aqui o plano. Ele vai ficar cada vez menor à medida que se aproxima pela esquerda daqui, ficando infinitamente menor, né? Já que essa reta aqui, já que o gráfico termina aqui, mas seria uma ideia intuitiva que ele continuasse assim para valores cada vez próximos de 7, mas sem nunca chegar a menos 7, e ficando cada vez menor, ou seja, menos infinito. Essa função aqui, esse limite aqui, ele não é definido, ele fica cada vez menor, né, sem exatamente ter um valor. Basta se aproximar cada vez mais de menos 7 pela esquerda para ele ficar cada vez menor. Então ele atribui-se valores infinitamente pequenos ou menos infinito. O contrário acontece, né? O contrário no sentido de dizer de menos para mais, acontece para valores à esquerda do 3. Então o x vai se aproximando aqui do 3. O que é que acontece com a função? Ela vai ficando cada vez maior, ela vai assintotando, né? Vai se aproximando da reta x igual a menos 3. Então a nossa funçãozinha aqui em azul, ela vai se aproximando dessa reta, vai atribuindo-se valores cada vez maior, sem nunca obter um valor específico, né? Um valor fechado para a nossa f. Então, à medida que se aproxima do menos 3, maior vai ficar a nossa função. Então, ela vai ter um valor indefinido. Esse valor é maior quanto se queira, então é mais infinito. Ok? A mesma ideia se pode analisar para a função se aproximando de zero, limite para zero, já que o limite para zero em ambos os lados corresponde a mesma assíntota, né? Ele vai ficando cada vez maior. O limite lateral do 6, né? Então se aproximando à esquerda aqui do 6, valores menores que 6, o que é que acontece com a função? E o limite lateral à direita do 6, se aproximando à direita aqui do 6, o que é que acontece com a função? Então algumas funções não têm valores definidos, né? Se tem valores cada vez maiores para um certo conjunto de limites, ou cada vez menores, né? E isso aí a gente representa com um símbolo de infinito, mais infinito ou menos infinito, dependendo de cada situação. A letra F pede as equações das assíntotas, né? Das retas que se aproximam. Então tem a reta vertical, ela é representada genericamente por x igual a A. Esse aqui é uma constante, pode ser positivo ou negativo. Veja que no limite A da letra A, né, quando se aproximava de menos 7, a nossa função ela assintotava aquele valor. A reta vertical menos 7, né? Vou colocar de novo aqui um eixo x e um eixo y. Essa expressão aqui indica essa reta vertical aqui. Reta menos 7, ponto menos 7, uma reta vertical a y. E assim tem as outras, né? Tem menos 6, menos 3, sim, você pode definir. Um detalhe é importante observar na questão 3, né? Eu separei aqui como questão 3, mas a terceira questão sugerida pela professora. É que essa questão aqui no livro, no livro tem uma gravura que indica que você tem que usar um sistema computacional, né? Um programa. O GeoGebra é um deles, por exemplo. Então ele pede para que você use o gráfico dessa função, mas a questão não vem o gráfico dessa função. Como tem essa gravura, o símbolo indicando que a gente tem que usar um sistema computacional, então eu tive a liberdade de pegar o GeoGebra, né, e já colocar aqui
o gráfico da função, né, que foi produzida pelo GeoGebra. GeoGebra é um programa, um aplicativo também, né, que se presta a isso, né? Uma das funções dele, né, é desenhar gráfico de funções, né, a partir de expressões. Você escreve isso aqui lá numa caixa de comando, do jeito que está aqui, né, utilizando os símbolos disponíveis para divisão, né, e para constante e ele gera a expressão. O gráfico que ele gerou foi esse aqui para mim. Okay? E aí eu printei lá e coloquei aqui. Esse tipo de questão não daria para ser feito, né, sem o uso, né, dessa ferramenta, né? Até daria para você analisar o que acontece com o limite, mas o uso do gráfico é já exatamente para tentar justificar os limites de cada questão aqui. Por exemplo, quando a nossa função f se aproxima de zero por valores menores, ou seja, por valores à esquerda de zero, ou seja, aqui está se aproximando de zero. O que é que acontece com a função? Ela vai se aproximando de uma constante aqui, no caso 1. E por valores maiores, valores à direita de zero, ou seja, aqui e aqui, ela se aproxima de outro valor, aproxima do zero. Como esses limites são distintos, os laterais existem, mas o limite em zero não. Esse limite aqui simplesmente não existe. Bom, acredito que esse conjunto inicial de questões vai dar um auxílio, uma força, vai dar algumas dicas para tentar fazer as demais, né? Mas eu vou tentar fazer mais vídeos, né, colocando as outras questões sugeridas pela professora, ok? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.